Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num tema que afeta diretamente o bolso das grandes operações logísticas. Imagina o seguinte cenário: uma empresa investe milhões, compra os melhores equipamentos do mercado e mesmo assim a operação entrega resultados bem abaixo do esperado. Por quê? Bom, o material que vamos destrinchar hoje mostra que o grande vilão costuma ser a falha interna de gestão. A gente vai ver como problemas que são praticamente invisíveis sugam o capital de um jeito muito silencioso. Vamos lá? Para começar, fica aqui uma pergunta que parece super simples. Afinal, quanto custa 2% de ineficiência? À primeira vista, parece inofensivo, né? Quase uma margem de erro aceitável dentro do caos da operação. Mas, como a gente vai descobrir agora, a resposta revela um vazamento financeiro gigante e absolutamente urgente. Certo, vamos mergulhar nisso. Seção 1. O perigo dos pequenos números. A visão micro da gestão de frotas. Para a gente entender o real tamanho desse problema, vamos imaginar uma operação padrão, estruturada com uma frota exata de 100 veículos. Olhando para a proporção dessa frota, 98% da frota está rodando perfeitamente. E só aquela fatia minúscula, apenas 2%, está parada na oficina por algum problema corretivo recorrente. E sabe qual é a grande armadilha aqui? É que, visualmente, ter 98 caminhões rodando de um total de 100 soa excelente. É o tipo de eficiência que é celebrada em reunião e que faz todo mundo simplesmente ignorar aqueles 2 veículos parados no pátio. Mas é justamente aí que a ilusão acaba. Vamos entrar agora na seção 2. O verdadeiro custo fixo. Analisando a matemática. É agora que a gente precisa olhar para a matemática nua e crua. 800, quer dizer, R$ 8.000, esse é o custo fixo médio mensal por cada veículo inativo, segundo o estudo. E vale lembrar o que está escondido aí dentro. São as parcelas de financiamento, a depreciação, o seguro, a documentação e toda aquela estrutura administrativa em volta do caminhão. Ou seja, se o veículo está na estrada gerando receita ou se está estacionado na oficina sem produzir nada, a conta de R$ 8.000 chega todo mês implacavelmente. Agora, o que é realmente interessante de observar aqui é o seguinte: se a gente pegar esse custo base de R$ 8.000 e multiplicar pelos 2 veículos improdutivos, aqueles 2% inofensivos, o resultado salta na hora para R$ 16.000 mensais. A gente está falando de R$ 16.000 queimados todos os meses, sem absolutamente nenhum retorno financeiro em troca. E a coisa ganha contornos muito mais sérios se a gente esticar isso para o ano todo. Mantendo essa média ao longo de 12 meses, aqueles 16 mil viram a impressionante marca de R$ 192 mil anuais. Pensa um pouco sobre isso. Só 2 ativos encostados consomem quase R$ 200 mil em custos fixos por ano. É dinheiro puro evaporando, simplesmente por falta de disponibilidade corretiva. E a verdade é que o custo fixo é literalmente só a ponta do iceberg. Vamos para a seção 3, o efeito dominó oculto. O efeito cascata da ineficiência. Afastando um pouquinho a lente, a gente logo percebe que a falta de apenas 2 veículos exige adaptações rápidas na operação inteira. E a adaptação custa caro. O estudo lista uma reação em cadeia pesada. Surge a necessidade de contratar fretes emergenciais superfaturados, aí vem os inevitáveis atrasos nas entregas, as horas extras da equipe de retaguarda tentando compensar a falta do caminhão, a produtividade despenca, a pressão sobre o time vai lá no teto e, inevitavelmente, gera um desgaste comercial enorme com o cliente final. É uma avalanche de pesadelos operacionais que se acumulam numa velocidade assustadora. Juntando tudo isso, os dados mostram o salto financeiro real causado por esse efeito cascata. A primeira barra recorda os 192 mil de custos fixos base. Mas olha só a segunda barra. Quando a gente soma todos aqueles impactos indiretos, o buraco financeiro dispara. Ele vai para a faixa de 420 mil até 550 mil reais, dependendo do perfil da operação. Ou seja, aquela ineficiência que começou disfarçada de míseros 2%, agora está custando mais de R$ 500 mil todo ano. Vamos avançar e ver como isso se acumula com o tempo. Seção 4. O impacto em 5 anos. A visão macro. Se a gente expandir essa perda ao longo de um ciclo padrão de renovação de frota, que costuma ser de 5 anos, o clímax dessa matemática é simplesmente assombroso. A perda acumulada passa a variar ali entre 2,1 e 2.750.000 reais. É um número que destrói completamente qualquer ilusão inicial. O que parecia estatisticamente irrelevante revela-se um gargalo devastador que corrói silenciosamente os alicerces financeiros do negócio.
Para ancorar um valor tão abstrato na nossa realidade do mercado brasileiro, o material faz uma equivalência fantástica. Jogar todo esse dinheiro fora é a mesma coisa que abrir mão de comprar de 5 a 6 caminhões médios novinhos em folha. Ou então deixar de adquirir 2 a 3 caminhões pesados rodoviários 0 km. E se a frota já estivesse completa, pensa na modernização tecnológica pesada que daria para implementar na empresa inteira. É o retrato cristalino de um potencial gigantesco de investimento que vai pelo ralo. Diante desse quadro incontestável, a gestão tem que agir. Vamos entender como resolver? Seção 5. O padrão de alta performance, a solução para as frotas. As empresas de alta performance simplesmente não aceitam essa margem de erro. Elas enxergam a letalidade das perdas ocultas, e a transição para esse nível de excelência envolve 5 pilares claros. Passo 1. Aplicar um checklist operacional disciplinado todos os dias. Passo 2. Garantir uma manutenção preventiva robusta para pegar o problema antes dele acontecer. Passo 3. Ter indicadores claríssimos divididos por tipo de parada. Passo 4, que é essencial, tratar as reincidências, porque o mesmo erro jamais deve derrubar o veículo 2 vezes. E o quinto pilar, manter um estoque técnico inteligente. Trata-se de um plano de ação formidável para eliminar essas falhas de vez. Agora, vamos subir um degrau e olhar de uma perspectiva mais alta. Seção 6. A mensagem para a liderança. A perspectiva da diretoria. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: as melhorias da oficina atingem um teto se não houver uma visão estratégica ampla. A gente precisa entender que a baixa disponibilidade da frota passa bem longe de ser só um problema da manutenção. É um reflexo claro e direto da saúde do negócio como um todo. Aquele pequeno percentual impacta violentamente a margem de lucro, drena o caixa da empresa, deteriora os acordos de SLA, paralisa o potencial de crescimento e causa danos irreparáveis à reputação operacional diante dos clientes. É, de fato, um assunto de diretoria. E para fechar essa análise, o material propõe uma inversão filosófica brilhante. A pergunta correta não é quantos veículos estão parados. É quanto resultado a empresa deixa de entregar todos os dias. Fica no ar essa provocação super pertinente. É o momento de deslocar o foco da ferramenta quebrada para o impacto profundo na missão da empresa. Afinal de contas, gerenciar atentamente esses números mais sutis é o que realmente garante a perenidade dos grandes resultados. O que vocês acham? Até a próxima!